Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa noite, tá? Hoje, então, é o segundo dia. Nós tivemos a aula na segunda-feira e a próxima aula, a aula final aqui da nossa jornada, vai ser na sexta-feira, dia 8, nesse mesmo horário, tá bom? Nosso objetivo aqui na construção desse material e, na verdade, no convencimento de vocês, é que vocês saiam desse curso entendendo que é possível o profissional da área de saúde e segurança do trabalho atuar com segurança na implementação do PGR, sem usar modelos. Nós falamos na segunda-feira que os modelos são nocivos, tá? Que não tem como você usar modelo e, ao mesmo tempo, fazer uma gestão em saúde e segurança do trabalho, atender a norma, que não tem como. Então, a primeira coisa é isso. Você pode atuar com segurança e você não precisa de modelos para fazer isso. E, ainda assim, você pode fazer evitando falhas. Como nós vimos na segunda-feira, o processo de desenvolvimento de um PGR não é uma coisa simples, né? Aí você fica achando, eu preciso de um modelo para poder me apoiar, tipo uma bengala, mas você não precisa de uma bengala. Você pode desenvolver esse programa sem usar modelo e sem falhas a partir de uma coisa que é completamente diferente do modelo, que é uma metodologia, que foi o que nós discutimos na segunda-feira. E eu vou mostrar para vocês isso hoje, tá? Hoje, principalmente na sexta-feira. O que uma metodologia precisa para poder te conduzir com segurança nesse processo de desenvolvimento do PGR. E lembrando também, o que eu também falei na segunda-feira é o seguinte, a norma, ela não fixa, ela não fala como você vai fazer, ela fala o que você vai fazer. Então, você é livre, isso assim, é uma grande valorização, né, na verdade, do profissional de saúde e segurança do trabalho, porque ele é quem tem o poder de decisão para o como, né? Ele só tem que respeitar o que fazer, que é o que está disposto na norma. Então, como acabou entrando mais gente hoje, né? As pessoas de hoje não são as mesmas pessoas de segunda-feira, vou me apresentar de novo para quem não me conhece. Meu nome é Ana Luísa Orcades, eu sou auditora fiscal do trabalho, da área de saúde e segurança do trabalho desde 2007, né? Tomei posse em janeiro de 2007 lá no Acre, onde eu morei aí alguns anos, depois passei um tempo no Rio de Janeiro, atuando na capital, e tem uns 5 anos, eu acho, que eu estou lotada em Petrópolis, também no estado do Rio de Janeiro. Sou instrutora de cursos na área de saúde e segurança do trabalho para auditores fiscais do trabalho, principalmente na área de fiscalização de estabelecimentos de saúde, e agora, inclusive, a gente está até vendo se adapta um pouco dessas capacitações aqui para os auditores fiscais do trabalho, né? Da parte de PGR também, porque a equipe de auditores está assim, bastante capacitada nessa área, e a ideia é que as capacitações se somem, né? Fui membro titular da bancada de governo da primeira fase da revisão da NR 32. Essa revisão está parada, né? A gente chegou até a primeira reunião tripartite e depois realmente ainda está suspensa essa revisão da NR 32, dentro desse processo de harmonização e de revisão das normas que está acontecendo, né? Fui integrante de um grupo de trabalho que discutiu o Estatuto do Trabalho, que é uma proposta legislativa, né, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado Federal. Inclusive, recomendo aos senhores que conheçam, senhores e senhoras, que conheçam essa proposta legislativa, porque é um texto assim, muito moderno, muito avançado, né, que seria uma proposta de substituição à CLT, está disponível lá no site do Senado Federal como sugestão 12, sub 12. E sou coordenadora e professora de saúde e segurança do trabalho aqui na Linus Cursos Jurídicos, que é a instituição que está promovendo aqui esse evento para vocês. Tá bom? Bom, vamos lá. A gente falou na segunda-feira sobre o status quo, né? Como é que estão as coisas até esse momento? Qual é o quadro que tem que ser transformado? Porque hoje a gente vai entrar nas novas regras do jogo. Regras essas que são impostas pelas normas, tá? A gente está falando aqui de aspectos eminentemente técnicos, do que é que está disposto na norma e que é incompatível com esse cenário que se apresenta aí neste momento, que foi o que nós discutimos, né? De profissionais genéricos, de profissionais com baixa qualificação técnica,
que fazem PPRAs em volume, né? Em série, PPRAs de copiou-colou, é o tal do profissional do copiou-colou. Esse é o status quo. Então, vamos lá. Por que isso não dá mais certo, né? Quais são as novas regras do jogo? Primeiro, eu já falei na segunda-feira, vou reforçar aqui e vou falar pelo menos umas 255 vezes até sexta que modelos e metodologias são coisas completamente diferentes. O princípio basilar da nova legislação é a implementação de sistemas de gestão em SST, visando um processo de melhoria contínua e a otimização dos resultados, visando a conquista de um meio ambiente de trabalho seguro e saudável. Nosso objetivo, e aí eu falo nosso, me incluindo como auditora fiscal do trabalho, incluindo vocês como profissionais da área de segurança, incluindo os gestores, né, incluindo os trabalhadores envolvidos. O objetivo de todos é isso aqui, a conquista de um meio ambiente de trabalho seguro e saudável, né, que as pessoas não se acidentem, que as pessoas não adoeçam, que as empresas não sofram com os problemas decorrentes de doenças, de acidentes, de baixa produtividade, de absenteísmo, tudo isso. Então, o nosso objetivo é o mesmo. E depois da gente ver, por que eu estou entrando mais nesse item hoje e não na segunda-feira? Porque era preciso que vocês entendessem a complexidade das exigências dispostas na nova NR1. Por que simplesmente identificar o risco não é como se fazia no PPRA, né? Não é adequado e não atende ao disposto na nova NR1, tá? O que o modelo faz? Ele traz aquele quadrado, né? Aquela coisa encaixotada, para você simplesmente seguir aquilo e preencher. Tá? E o que uma metodologia faz? Uma metodologia ela vai orientar você a conhecer o caminho que você tem que seguir. Mas quem manda na metodologia é você. E quem manda, na verdade é o contrário, né? O modelo manda em você, se você ficar seguindo modelos. Então, para começar, se estiverem oferecendo, baixe aqui, modelo gratuito, não baixa, não caia na tentação de baixar, porque ele vai te enrolar e vai te trazer mais problema do que solução, tá certo? Ao contrário da metodologia, que você vai usar como uma ferramenta de construção para te facilitar o quê? Que atenda a NR1, tá certo? Que atenda a forma da NR1. Porque o que é o PGR? PGR são os documentos, é a forma de dar registro, que dá rastreabilidade a todos os processos. Os processos vão estar acontecendo de forma esparsa, né? Interligados e tudo, mas os processos acontecem no meio ambiente de trabalho. E você precisa de uma metodologia para organizar isso tudo e para se organizar, para acompanhar, para verificar a efetividade das suas propostas e tudo isso. Tá bom? E eu vou apresentar aqui para vocês até conhecerem um pouco da diferença, muitos dos detalhes da nossa metodologia. Nós desenvolvemos uma metodologia na Linus que atende perfeitamente do começo ao fim a NR, né, que não é presa a modelos que você usa como uma ferramenta para construir, mas com aquilo não corre o risco de você esquecer pontos, esquecer aspectos de exigência normativa da NR1. Tá bom? Uma das mudanças que a gente tem aqui bem claras na NR1 é a questão das responsabilidades, né? Eu vou chamar a Dercy para comentar um pouco esse item, por quê? Porque a NR ela não define quem é o responsável pela elaboração do PGR, ela fala que é responsabilidade da organização, mas ela não fala, olha, tem que ser um engenheiro de segurança, ou tem que ser um técnico de segurança. Na verdade, o gestor da organização, a alta direção da empresa, ela é que vai escolher, olha, é o fulano, e esse fulano pode ser alguém do RH? Pode, mas como eu disse na segunda-feira, diante de toda essa complexidade, vai dar ruim, tá? Não vai dar certo se não for um profissional especialista nessa área. E o que eu queria que a Dercy passasse para vocês é a importância de que, e até para vocês saberem passar isso para os gestores, tá, pessoal? Para que eles entendam que, para o desenvolvimento de um PGR, que é uma coisa complexa, tem que ser um profissional habilitado, porque a responsabilidade, se der tudo errado, é dele, gestor, tá certo? Então, Dercy, vou te passar aí a palavra. Boa noite, gente. Para quem não estava aqui, todos estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Para quem não estava aqui na segunda-feira, eu sou Dercilete Lisboa,
como a Ana, auditora fiscal do trabalho há 22 anos, também estou lotada aqui na gerência de Petrópolis e uma das professoras coordenadoras aqui dali nos cursos jurídicos. Uma das grandes questões que a gente já vem observando, né, Ana, que é uma queixa geral dos profissionais de segurança e saúde, é justamente a falta de apoio dentro das empresas, né? Então, é muito comum a gente ouvir que os profissionais tentam implementar as medidas de prevenção e o gestor da empresa não acolhe as demandas dos profissionais. E uma das coisas que vocês têm que desenvolver, vocês com certeza já sabem disso, é a capacidade de ter argumentos para, pelo menos, tentar minimizar de alguma forma essa resistência, até porque, como a Ana até comentou na segunda-feira, se não é pelo amor, acaba sendo pela dor. E a dor, no caso, é a responsabilização, né? Um dano, um prejuízo causado no ambiente de trabalho, ele pode ter diversas repercussões, desde a questão ambiental, que vai atingir todo um público externo, mas principalmente, que é o nosso foco aqui primeiro, o público interno, que são os próprios trabalhadores. E um ambiente de trabalho inadequado, ele pode causar lesões irreversíveis. Então, essa questão da responsabilidade, ela pode acontecer em vários aspectos. O principal, mais imediato, é a responsabilidade, talvez a primeira responsabilidade civil, que gera a indenização. E isso é interessante, eu vou fazer um paralelo até de uma decisão que eu vi essa semana com relação à justa causa, né? Vocês sabem que a resistência do trabalhador em adotar as medidas de segurança, isso pode dar um rompimento do contrato por falta grave, que é a justa causa por desobediência. Mas, às vezes, tem outras hipóteses de justa causa, e não ligadas necessariamente à área de segurança e saúde, como, por exemplo, um ato de improbidade do empregado, em que ele furta algum bem de um outro trabalhador. Então, nesse caso, um empregador ele pode dispensar o empregado que furtou por justa causa, mas isso não impede, a decisão era nesse sentido, dele ser responsabilizado pelo dano causado ao empregado que foi vítima. Então, numa situação como essa, ainda que ele se livre daquele trabalhador que furtou, e vamos combinar que isso é uma situação que você perde completamente a confiança, mas, ainda assim, ele vai arcar com o ônus pela indenização do dano sofrido pelo empregado que foi vítima. Então, ele não tem como fugir. E você imagina que a gente pode levar isso para a segurança e saúde. Eu fui testemunha numa situação, atendi um trabalhador em que ele era, acho que supervisor no meu ambiente de trabalho. E ele não estava operando determinada máquina. A máquina ela estava sem a devida proteção, pode até ser de uma inadequação do trabalhador a usar, mas só que aconteceu um problema que não atingiu diretamente aquele trabalhador que estava operando, mas atingiu um trabalhador que estava passando. Mais uma vez, a situação de responsabilidade pelo dano causado, o prejuízo causado para esse trabalhador. Então, veja, você pode ter uma situação que vá para fora, né, o vazamento, uma explosão de uma caldeira que vai ter repercussão no prédio ao lado, né, uma responsabilidade civil em relação a terceiros. Você pode ter a responsabilidade entre os trabalhadores, não só aquele que diretamente foi, entre aspas, causador, estava diretamente relacionado, mas todos os outros trabalhadores que estavam naquele meio ambiente, porque, em última análise, o empregador é responsável por todo o meio ambiente estar saudável, estar adequado, e a gente ainda pode chegar a uma responsabilidade penal, que é o que a Ana coloca aí na tela, que é prevista na Lei 8.213, lembrando que constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa deixar de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Então, tirando toda aquela questão de você perder a mão de obra, né, sob o ponto de vista da empresa, de você perder uma mão de obra qualificada, de você ter a ausência reiterada dos trabalhadores,
um meio ambiente, né? No início, a Ana estava sanando dúvidas sobre ergonomia. Você ter um ambiente de trabalho, ergonomia lato sensu, organizado, como isso tudo interfere na saúde do trabalhador, no ânimo que ele tem e, consequentemente, na produtividade. Mas, como eu disse, se não for pelo amor, que o empregador, que a empresa entende que pela dor pode acontecer um problema muito sério, tanto na esfera civil, com repercussão em indenizações, quanto na esfera penal, inclusive com contravenção penal, que é um mínimo, especificamente ligado à norma de segurança e higiene, mas pode até chegar a situações mais graves, de, por exemplo, homicídio ou lesão corporal, homicídio culposo ou até lesão corporal. Eu acho que é isso, Ana. Certo, então vamos lá, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, manda lá no chat. Então, gente, entendemos que é uma responsabilidade que o empregador, o gestor, ele tem que entender que essa responsabilidade é dele, né? Dele que responde pela empresa. O que a norma diz, né? Que os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras datados e assinados. Ou seja, existem determinados documentos que constituem o PGR, também nós falamos isso brevemente na segunda-feira, que a norma estabelece que aquele documento tem que ser de responsabilidade de um profissional tal, como, por exemplo, um prontuário de instalações elétricas, ou no caso do PGR na NR18, que aí tem uma especificidade que a gente vai falar já já. Então, respeitado o disposto em outras normas regulamentadoras, a responsabilidade ela é assim de forma ampla da organização. E o que é o PGR? O PGR é a documentação que descreve os processos, devendo englobar todos aqueles documentos obrigatórios gerados pelas demais normas regulamentadoras, tais como prontuário de instalações elétricas ou procedimentos para espaços confinados, respeitando a responsabilidade para gerar os documentos estabelecidos em cada NR, tá certo? Então, a responsabilidade pela NR1, ela não está definida, ela só está definida que é da organização, mas existem dispositivos em outras normas que estabelecem responsabilidades específicas, tá certo? Na Constituição Civil, falei que era diferente. Por quê? Porque na Constituição Civil, o PGR, necessariamente, isso está lá, não é na NR1, é na NR18, que vai entrar em vigor junto, né, em janeiro, tem que ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, ou seja, elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho, e implementado sob responsabilidade da organização. Então, essa norma deixa bem claro quem é que tem que elaborar o PGR. A responsabilidade, né, do resultado continua sendo da organização, tá? E tem essa exceção aqui, né? Primeiro, até lembrar que a NR18 muda muito, né? Porque atualmente o PCMAT é a partir de X trabalhadores, não tem a partir de X trabalhadores aqui na nova NR18. Então, qualquer obra vai ter que ter um PGR, tá certo? A única especificidade é que quando o canteiro de obras tem até 7 metros de altura, né, com no máximo 10 trabalhadores, o PGR que deverá existir pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho, implementado sob responsabilidade da organização, ou seja, nessa situação em que o canteiro tem até 7 metros de altura, com até 10 empregados, quem vai elaborar o PGR pode ser o técnico de segurança do trabalho, tá? Não pode ser qualquer um, não. Qualquer pessoa, o cara do almoxarifado, não pode. Tem que ser o técnico, pode ser abre, né, para poder ser o técnico de segurança do trabalho. Mas a gente tem que ter atenção pelo seguinte, por exemplo, se eu preciso de um projeto de uma proteção coletiva, esse projeto, né, tem que ter o recolhimento do ART, e nesse caso o técnico não pode fazer o projeto, tá bom? Então, é a mesma coisa, respeitadas as disposições específicas de qualquer aspecto que a gente esteja discutindo. Mas o PGR pode ser elaborado, nesse caso, pelo técnico de segurança do trabalho também. Tá bom? Bom, vigência e transição, né? O início da vigência das novas NR 1, 7, PCMSO 9, que deixa de ser a norma do PPRA e passa a ser uma norma de avaliação e controle de riscos, né? A norma de higiene ocupacional, e 18, que é a de Constituição Civil, entra em vigor no dia 3 de janeiro de 2022,
Peraí, desculpa. Lembrando que a gente tem ainda o critério da dupla visita, né? Um período de dupla em que tem que ser respeitada a dupla visita de 90 dias, em que a fiscalização age de forma prioritariamente educativa, tá? Especificamente com relação ao PGR, não aos outros aspectos que podem ser encontrados na organização. Até lá, está vigente o PPRA, então até o dia 2 de janeiro, em qualquer empresa em que eu chegue, eu vou pedir o PPRA, não vou pedir o PGR, tá? Mas vocês, profissionais, têm que saber que é uma oportunidade de implementação do PGR nesse período, tá? É indicado o desenvolvimento do inventário de riscos e plano de ação, em forma de test drive, para poder antecipar quaisquer problemas, porque aí, na hora que entrar em vigor, você já está com a coisa bem azeitada, tudo muito ajustado, e não vai ter problemas, né, no desenvolvimento e na implementação quando for para valer. E a gente tem grandes diferenças, né, que você precisa ir trabalhando para poder estar de acordo com a norma quando ela entrar em vigor, que tratam especificamente, principalmente, da sistematização, da identificação, não só identificação, mas identificação, avaliação e controle, dos riscos ergonômicos, riscos de acidentes, riscos psicossociais, né? A gente nem chama de riscos ergonômicos, se é ergonômico é porque você eliminou o risco, então de aspectos ergonômicos, né? Acidentes, riscos psicossociais, entre outros. Então, a documentação, o PGR, né, são aqueles documentos, a NR1 define que você precisa desenvolver 2 documentos principais, que são o inventário de riscos e o plano de ação. Não necessariamente são 2 papéis, tá, pessoal? A gente vai falar, hoje a gente falou ontem, na segunda-feira, já não me lembro, da questão da papelada. O que é papelada hoje em dia? Não é mais isso aqui da foto, tá? Os documentos, eles podem ser nato-digitais, né? Então, e não precisam ser 2 documentos separados. O negócio é que você tem que ter as 2 coisas, mas funciona muito bem quando elas são até a mesma coisa e está ali integrada, tá bom? Eles servem para dar rastreabilidade ao processo de gestão em saúde e segurança do trabalho, ou seja, para que você possa comprovar o que você fez, verificar o que você fez, e aí a gente entra naquela filosofia de usar a legislação ao seu favor, tá? A partir do momento em que você tem aquele PGR bem implementado, aquele PGR atendendo bem a norma, você reduz o seu risco de cometer erros, não erros de cumprimento normativo, não é só disso que eu estou falando, mas erros de gestão, porque essa norma é uma norma de gestão para te ajudar. E essa documentação, ela formaliza e evidencia esses processos implementados na organização, tá certo? Então, na verdade, o PGR é o seu super amigo, é o seu amigo que vai te ajudar, que vai estar ali do seu lado, para você ir fazendo a avaliação dessas situações aí em gestão em saúde e segurança do trabalho. Tá bom? Bom, então vamos lá. Papelada 2.0. O que eu estou falando? E até a gente estava terminando agora, né? A gente terminou o ciclo básico da turma, do curso PGR, e uma coisa que o pessoal ainda tem uma dúvida, é uma dúvida que é totalmente natural, não é só dos profissionais, é dos gestores também, né? Os empregadores. Então, esses papéis, como é que eu vou fazer? E para imprimir isso, falei, amigo, peraí, você não precisa imprimir isso. Esse arquivo ele nem é feito para impressão, né? Você precisa usar, mas não necessariamente imprimir, tá bom? Então, desapega do assunto de imprimir, porque os documentos eles podem ser documentos digitais. Aí a fiscalização, a gente notifica e você manda por e-mail, tá? Você apresenta da forma como for acordado aí com a fiscalização, mas você não tem obrigação de imprimir. Está lá o item 1.6.2. Os documentos previstos nas NR podem ser emitidos e armazenados em meio digital, com certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, que é o ICP Brasil, normatizado por lei específica. Os documentos físicos assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência dessa NR, podem ser arquivados em meio digital pelo período correspondente
exigido pela legislação própria, mediante processo de digitalização conforme disposto em lei. Então, você desapega do assunto dos documentos em papel, tá bom? O empregador, o que é importante? É que seja garantido o acesso da inspeção do trabalho a todos esses documentos. Não pode ser uma coisa difícil, né? A digitalização ela não pode vir para complicar e para dificultar a vida do auditor, né? O auditor tem que ter acesso fácil, amplo e restrito a esses documentos. E para documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou de seus representantes, que é o caso do PGR, né, gente? A gente já falou um pouquinho, mas a gente vai falar mais dessa questão da participação dos trabalhadores. Os trabalhadores são uma peça muito importante no desenvolvimento do PGR. Então, a organização tem que prover meios de acesso desses trabalhadores às informações, de modo a atender os objetivos da norma específica, tá? Então, é muito importante que documentos que tenham que ter acesso aos trabalhadores, independente deles serem digitais ou de papel, que isso funcione, tá? O acesso aos trabalhadores não é um impeditivo para que a legislação, que o documento seja digital. Então, além do plano do inventário de riscos e do plano de ação, a norma ainda cita ali o plano de respostas às emergências e análise de acidentes de trabalho. Vamos falar sobre isso. Além disso, a gente tem que entender que também faz parte do PGR, né? Qualquer outra documentação gerada pelo atendimento no disposto nas outras normas regulamentadoras e que seja importante, por exemplo, para você estabelecer o nível de risco ali no PGR, né? Porque tem várias coisas que você tem que dar rastreabilidade. Você vai dizer, por exemplo, que o risco químico em decorrência da exposição àquela substância que está lá em forma de aerosóis é moderado. Baseado em que você falou que é moderado? Você tirou da sua cabeça? Não, olha só, você fez uma avaliação quantitativa. E com o resultado dessa avaliação quantitativa, está aqui na minha metodologia. Esse resultado é equivalente ao risco moderado, né, de acordo com a probabilidade e a severidade, né? Esses processos, eles necessariamente, se o objetivo do PGR é da rastreabilidade, esses processos têm que estar ali funcionando e vivendo junto do PGR, tá bom? E uma observação aqui, gente, PGR não tem nada a ver com a LTCAT, não tem nada a ver com PPP, tá? O PGR não tem finalidade previdenciária, assim como não tem finalidade nada relacionada à insalubridade. O objetivo do nosso documento, o objetivo da nossa ação aqui é prevencionista, então não tem nada a ver com LTCAT e PPP, tá certo? Vamos começar aqui de fato, né? O que é o carregador aqui, Paulo, para mim? Newton, vou fechar aqui o microfone, peraí. Não vou conseguir. Alguém? Newton, fecha seu microfone, por gentileza. Ok, desculpa. Nada, tranquilo. Então, o que são os macroprocessos? São as ações que você faria na sua empresa, né? Que é o que realmente representa esse GRO, que é tudo que está debaixo lá daquele guarda-chuva que a gente falou na aula passada. O que você está fazendo ali? Você está fazendo a identificação dos perigos, você está fazendo a avaliação dos riscos e está implementando as medidas de controle. Esses são os macroprocessos que estão acontecendo na sua empresa, né? Que o gestor está dirigindo, está fazendo com que está dando efetividade com aquele objetivo que a gente falou, de promover, né, um meio ambiente de trabalho seguro e saudável dentro do conceito amplo de saúde e dentro de um conceito moderno de meio ambiente. Como é que você vai me mostrar isso? Como é que você vai acompanhar e verificar que isso está dando certo? Através do inventário de riscos e do plano de ação. Então, vejam, são duas coisas diferentes. GRO não é papel e não é documento. GRO são processos. Quando eu falar de documento, eu tenho como chegar e notificar você me apresentar um GRO? Não tenho, tá? Não tenho. Eu tenho como te notificar apresentar um PGR, que é a documentação que dá rastreabilidade a esse processo, que é composto prioritariamente pelo inventário de riscos, onde a gente trata da identificação dos perigos e avaliação dos riscos,
e pelo plano de ação, que é onde estão dispostas as medidas de controle. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do inventário de riscos primeiro, né? Se eu vou falar de inventário de riscos, eu vou falar especificamente de identificação de perigo e de avaliação de risco, que são duas exigências que estão lá no texto da NR1. Então, tudo que tiver na NR1 falando de identificação de perigo, de avaliação de risco, você já entende que está falando do quê? Do inventário de riscos, tá bom? Agora são, tá certo, tá tranquilo. Eita, pessoal. Então, vamos lá, inventário de riscos. Os processos utilizados até o momento para antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle e avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, estabelecido pela NR9 vigente, esses processos todos não atendem às exigências da nova NR1. Tá? O que se fazia por obrigação imposta pela NR9 não atende às exigências da nova NR1. No entanto, gente, você vai fazer o quê? Você vai jogar tudo fora e começar do zero? Não. Se a sua empresa já possui um programa de prevenção de riscos ambientais, você vai pegar esses dados que foram levantados para o desenvolvimento do PPRA e vai aproveitar, tá? Você pode e você deve aproveitar, porque, na verdade, a gente tem uma mudança de legislação, mas os processos são contínuos. O PPRA também serve para dar rastreabilidade aos processos. Então, você vai aproveitar todas aquelas informações ali e vai adaptar para a nova metodologia exigida pela NR1, tá? Desde que tenham sido obtidos esses dados, óbvio, de acordo com o disposto na nova NR1. Tá bom? E a gente vai ver essas diferenças. Como é que está escrito lá? O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: caracterização dos processos e ambiente de trabalho, olha só, são várias alíneas, tá? A gente vai falar aqui de 6 alíneas diferentes. Então, a metodologia que você escolher ou que você desenvolver para fazer esse PGR, necessariamente, você tem que recorrer aqui a esse item 15732 e verificar se esse item está sendo atendido, tá bom? Caracterização dos processos em ambiente de trabalho, caracterização das atividades, descrição dos perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação, vejam essa linha C, das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores. Opa, o que são grupos de trabalhadores sujeitos a estes riscos, gente? Tá? Quem são os trabalhadores que têm uma exposição similar a esses riscos e a descrição das medidas de prevenção implementadas, as que já existem, né? Se eu estou falando de inventário de risco, eu estou falando das medidas de prevenção que já existem no ambiente. Então, lá no seu inventário de riscos, necessariamente, você tem que bater com o olho lá e conseguir identificar isso tudo. Vamos ver melhor essa linha C aqui, que ela é a mais importante. Olha só. Descrição detalhada dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores. A gente vai fazer alguns exemplos mais práticos aqui, tá? E olha quantas coisas na mesma linha, tá? Identificação das fontes ou circunstâncias relativas aos perigos, descrição dos riscos, identificar os níveis de risco de acordo com a metodologia escolhida, identificação dos grupos de trabalhadores expostos e descrição das medidas de prevenção existentes atualmente, medidas de prevenção essas que foram consideradas para você estabelecer o nível de risco, tá bom? Tudo isso numa linha só, tá? Então, além dessas 3, dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos, como vocês já faziam dentro do PPRA, e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos do NR17. Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. Olha só, gente, classificação, isso aqui não existia, tá certo? Não existia. A classificação, ela não é uma coisa aleatória, que eu acho que é. Se a gente está falando de dar rastreabilidade, cada detalhe dessas alíneas tem que estar muito objetivo, tem que ser sistematizado, tá? E os critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
Esses critérios são critérios objetivos e eles têm que ser desenvolvidos, seja para aspectos de avaliação quantitativa, por exemplo, para ruído é fácil você estabelecer critério. Ah, está abaixo do nível de ação, entre nível... Exemplo, tá, gente? Porque isso não está dito na norma. Abaixo do nível de ação, entre nível de ação e limite de exposição ocupacional, acima do limite. Isso é uma coisa simples, que pode ser um critério, um exemplo, se você estiver usando 3 níveis. Mas e como é que você faz para estabelecer isso, por exemplo, para ergonomia? Porque é a mesma coisa, tá? Então, a sua metodologia, e veja, aí eu vou voltar àquela pergunta. Gente, dá para fazer modelo, gente? Não dá para fazer modelo, tá certo? Lembra daquela figura lá da outra aula, em que eu tinha o mesmo cara, usando uma prensa, aí o cara com a prensa pequenininha, que opera 3, 4, 5 vezes no dia, ou 3 operadores com uma prensa com uma potência muito maior. Eu tenho que ter um critério para dizer exatamente qual é a diferença do nível de risco e por que eu tomo uma decisão em uma situação e uma decisão em outra, tá certo? Então, isso é muito bacana, isso é muito interessante. E dá para fazer, tá? Então, a gente está falando aqui do inventário de riscos. Quais são os itens da norma que você precisa conhecer? Identificação dos perigos, está lá. A etapa de identificação dos perigos deve incluir a descrição dos perigos, a identificação das fontes, a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos aos riscos. A gente tem a identificação dos perigos, tem que abordar os perigos externos, previsíveis, claro, né? Previsíveis, relacionados ao trabalho, que possam afetar a saúde e a segurança do trabalho. Um exemplo que eu sempre dou, a empresa é uma padaria que funciona ao lado de um depósito de gás natural. É um risco previsível, tá certo? É um risco previsível, que tem que ser contemplado no desenvolvimento do seu inventário de riscos. Tá bom? Risco externo, eu estou falando, risco externo previsível. Então, atenção, não pode esquecer disso aqui no desenvolvimento, tá certo? Muita atenção. E na questão da avaliação, o que a norma dispõe? A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção das medidas de prevenção, tá bom? Então, isso aqui a gente já está falando de avaliação de riscos. O que mais que a norma diz? Agora, vejam esse item aqui. Para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade da sua ocorrência. Olha só, o que é nível de risco? Sou eu quem resolvo? Eu posso estabelecer como critério para determinação do nível de risco, dizer se já aconteceu ou se não aconteceu um acidente? Não, você não pode. A norma diz o que é nível de risco. E nível de risco necessariamente, e não pode inventar nisso, porque isso está amarrado, será determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade de chance da sua ocorrência. Isso, não se preocupem, que é uma coisa que a gente vai falar bastante. Nossa Senhora, minha cachorra. Puxa vida. A gente vai falar bastante na sexta-feira. E amanhã... Aqui, gente, desculpa que a bicha está dormindo aqui. E ela comeu alguma porcaria aqui que... Bom, a gente vai fazer uma live amanhã, vou até aproveitar para adiantar, para divulgar, na página da Linus, justamente para discutir avaliação de riscos e ferramentas de avaliação de riscos. Então, estão todos convidados amanhã às 20 horas, tá certo? A gente vai falar disso aqui, de probabilidade e severidade de critérios, tá bom? E a organização, e como é que faz? Eu tenho uma metodologia específica para fazer isso? Não, a norma também não determinou. Quem vai determinar é você, profissional de saúde e segurança do trabalho. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Então, quem não rasgou o modelinho ainda, gente, rasga agora, tá certo? Porque isso aqui tudo
é muito flexível, tá? É muito dinâmico. Você pode, inclusive, começar de um jeito, ver que não foi adequado e terminar do outro, tá bom? E aquelas empresas, pessoal, e aí é uma dura realidade, que atendem 50 clientes, elas não vão ter como continuar atendendo 50 clientes, tá? Que não dá para fazer isso. Vamos dar aqui um exemplinho do nosso coleguinha aqui, do nosso companheiro, que está operando aquela prensa mecânica excêntrica de engate de chaveta. Já falei na segunda-feira que essa máquina é uma monstra assassina, que esperamos que ela não exista mais num futuro próximo, mas que, infelizmente, elas estão aos montes aí no Parque Industrial Brasileiro. A gente sabe que a gente tem uma norma específica para máquinas e equipamentos, guarda essa informação, porque quando você tem uma norma específica, esses aspectos dispostos na norma, eles entram e participam da sua avaliação, especificamente no que diz respeito à análise da probabilidade. Mas a NR12, ela diz lá, ela fala, por exemplo, dos riscos adicionais. Então, além de poder esmagar a mão, por exemplo, numa máquina, a norma fala para você ter atenção à possibilidade de riscos adicionais, dentre eles, substâncias perigosas quaisquer, sejam agentes biológicos ou agentes químicos em estado sólido, líquido ou gasoso, que apresentem risco à saúde ou à integridade física dos trabalhadores por meio de inalação, ingestão, contato com a pele, óleos ou mucosas. Então, isso é um exemplo, né? Às vezes, uma substância química que está sendo usada naquele processo, numa máquina, tá? Isso pode ser um risco adicional que também tem que ser considerado. Ou ainda, radiações ionizantes geradas pelas máquinas e equipamentos ou provenientes das substâncias radiativas por eles utilizadas, processadas ou produzidas. Ainda, radiações não ionizantes com potencial de causar danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Ainda, vibrações, né? Isso é muito comum, né? A máquina, quando está atuando, produzir uma vibração localizada, seja uma vibração de mão ou uma vibração de corpo inteiro. Ruído, também muito comum. Eu estou ouvindo essa máquina bater aqui, né? Essa máquina sem ruído não existe. É um horror. Calor. Lembra, gente, que tem processos onde existe, por exemplo, forja a quente, né? Onde a gente tem peças que são forjadas a quente, ou ainda uma injetora. Pensa numa injetora, né? Onde a questão do calor é muito preponderante, né? Muito presente ali no processo. Combustíveis das máquinas, né? Que pode acontecer, inflamáveis, explosivos, substâncias que reagem perigosamente, às vezes até uma combinação de substâncias em diferentes momentos daquele processo, superfícies aquecidas, acessíveis, que apresentem risco de queimaduras causadas pelo contato com a pele. Então, isso aqui tudo você vai considerar também, tá? Isso aqui é uma obrigação que está lá onde? Na NR12. Então, vamos pensar nessa máquina e lembrando deste item aqui. E eu vou pedir a vocês que, por favor, abram os microfones, se possível as câmeras também, para a gente falar isso aqui, olha. A etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, a identificação das fontes ou circunstâncias e a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. Então, vamos olhar isso aqui, tá? E eu queria que vocês falassem, né, descrevessem, até já está escrito aqui, enfim, de forma bem objetiva, mas eu queria que vocês opinassem sobre isso aqui, sobre a descrição dos perigos, a identificação das fontes ou circunstâncias e a indicação do grupo de trabalhadores envolvidos. Vamos lá, quem dá mais? Começa aí. E aí, gente? Um monte de gente abriu o microfone e ninguém falou. Tem um feliz aí. Aprimoramento de segmentos na transmissão de força. Certo. Aqui. Na transmissão de força. Beleza. Tá certo. Essa é a descrição, você está falando do perigo, né? Qual é a possível lesão ou agravo à saúde? Você está vendo que são duas coisas na mesma linha, tá?
Essa linha aqui já obriga a dar duas informações. Primeiro, descrição do perigo, aprisionamento de segmento na transmissão. E qual é a possível lesão agrava a saúde? Vamos lá, gente, coragem. Aprisionamento da transmissão de força pode lesionar membros, pode causar, até no caso aí mais grave talvez, amputação. Pode causar fraturas, amputações. Vai depender de quê? Isso não é padronizado, né? Não é padronizado. Isso vai depender, por exemplo, do porte dessa criança. Nessa aqui, a gente imagina que, no mínimo, aprisionamento de segmento vai causar ali uma fratura, né, uma amputação, uma coisa assim, no mínimo. E isso, gente, a gente não precisa ir muito longe para entender que é grave, né? Que é incapacitante, que é uma lesão que pode vir a ocasionar ali, por exemplo, uma lesão permanente, né? Tá certo? Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Arizânio Júnior. Eu já trabalhei com esse tipo de máquina, né, na última empresa, e você descreveu basicamente todo o setor onde eu trabalhava. Tinha uma extrusora, né, e tinha essa máquina aí, essa prensa. Só que lá a gente chama ela de balancinho, né, e aconteceu um acidente onde o colaborador ele prendeu a ponta do dedo por um acionamento acidental, porque boa parte dessas máquinas elas são antigas. Ela não vem com acionamento bimanual, né? Então, assim, ela vem com uma proteção externa, e essa proteção ela tende a folgar e pega na alavanca onde faz o acionamento. Então, assim, logo quando eu cheguei, tinha realmente essa transmissão, essa parte dessa transmissão de força, e ela não tinha proteção. Então, acontecia muitas vezes de pegar no crachá, né? Pegar na ponta da roupa, né? No cabelo. Então, a gente fez um procedimento onde todos os colaboradores, né, que lá no setor era predominantemente de mulheres. Não fala da parte das medidas de controle que você fez depois. A gente vai contar isso daqui para frente. Certo. Então, assim, a gente tem também o ruído dela, né, muito alto, e muitas das vezes essas máquinas... Muitas das vezes essas máquinas... Muito, muito alto mesmo, né? Era um ruído que incomodava bastante. Chegava a ser mais alto do que a extrusora. Quantas máquinas, mais ou menos? Eu tinha 2 balancinhos e 4 extrusoras. Certo. A gente já entende, né? Você já consegue visualizar isso, pelo que ele está falando, né? É fácil de visualizar. Então, e qual foi o acidente? Foi um esmagamento da ponta do dedo. Da ponta do dedo. Da ponta do dedo. Ela teve um acionamento manual, um acionamento involuntário da máquina por conta da proteção, que folgou e acionou a alavanca. Tá. Tudo isso que poderia ser previsto e evitado a partir, né, de uma gestão básica na empresa, né? Sim, impressionante, gente. Acidente com máquina... Aliás, acidentes não são fatalidade, tá? E a gente vai falar... Quer dizer, aqui não dá tempo de falar, mas até eu botei um módulo extra... Nossa, tem que colocar ração por só sobre acidente, para a gente entender como fazer a análise desse acidente, porque a análise de acidente ela é muito importante nesse processo de melhoria contínua, né? E a primeira coisa que você tem que entender é acidente de trabalho não é fatalidade. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui, rapidamente, sobre essa situação que o Arizânio falou uns slides mais para frente. Então, aqui, né, agravos à saúde, uma amputação, alguma coisa assim. Identificação das fontes ou circunstâncias. Como é que você descreve aqui? Quem é que estava falando antes? Eu não peguei aqui o nome da pessoa que estava falando antes. Mas fala aqui, a identificação das fontes ou circunstâncias. Quem se habilita aí? Quem se habilita, gente? Coragem aí. Fala aqui com relação... Quem é que estava falando do aprisionamento de segmento na transmissão de força? Arizânio. Entrego logo. Não era Arizânio, não. Sou eu, Luiz. Opa, Luiz. Então, vai lá. Qual é a identificação... Eu vou falar, gente, olha só. Essa questão da gente responder é super importante para poder materializar o que a gente está discutindo, tá?
Porque uma coisa é você olhar na tela, outra coisa é você conseguir visualizar uma coisa mais voltada para a prática. Então, você sabe, né, que o cara pode prender o braço ali. Qual é a identificação da fonte ou circunstância? O que você escreveria para atender essa linha? O perigo, né? Isso. Tá. Eu estou vendo uma correia ali, seria o risco de acidente da correia? Tá quente. Tá quente. É por aí. É só a gente pensar numa forma de escrever isso, porque não é fácil, né? Às vezes a gente está olhando, mas escrever para ficar tecnicamente correto, às vezes não é tão simples, mas é por aí. Olha só. Na verdade, qual é o perigo? Né? É o movimento disso aqui, porque isso aqui parado, se isso não se mexesse, não seria um perigo, certo? Sim. Então, o movimento ocasionado aqui pela correia de transmissão, né? Essa que é a fonte de risco, que é o que a gente chama de perigo. Tá? É o movimento realizado pela correia, porque isso aqui é rápido pra cacete. O Arizânio, que já trabalhou com isso, eu sei que nem todo mundo, ninguém tem obrigação de conhecer essa máquina, né? Mas ela é muito comum, é bom vocês conhecerem, que pode ser que em algum momento encontre. Isso aqui é muito rápido e é muito fácil acontecer o aprisionamento aí do segmento na transmissão de força, tá? E aqui a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. É para mim a pergunta? É para quem quiser. Você agora está aí, está na vez, vai lá você. Quem são os trabalhadores expostos aos riscos? Eu entendo que é todos os trabalhadores que estão ao redor, não somente o operador. Exatamente. Não, olha só, a máquina ela não oferece risco só para o cara que está ali operando. Né? Mesmo que você só tenha um operador, porque tem máquinas que tem mais de um. Mas, às vezes, no caso mesmo que o Arizânio comentou, prender a roupa, prender o cabelo. Não ou é escapar necessário... essa correia, né? Escapar essa correia. Exatamente. Calma. A gente vai falar do plano de ação. Isso aí é o plano de ação. Aqui, como é que eu ia fazer para identificar, porque das outras alíneas, né, as medidas de prevenção existentes, especificamente com relação a este perigo? Qual é a medida de prevenção existente que você acabou de falar? Isolamento da área. Medida de prevenção coletiva, né? Vamos falar dessa forma. Isolamento da área, aí vai depender muito... Faixa de demarcação. Não, faixa não é medida de prevenção. Faixa de demarcação não protege a pessoa. No máximo, é uma medida administrativa, é uma medida visual. Mas o acidente não vai deixar de ocorrer por conta da faixa de prevenção. Mas aqui, o que existe aqui que eu estou vendo no desenho? É essa proteção meia bomba. Por quê? A proteção das zonas de risco, das transmissões de força, aí como é que eu vou saber qual é a medida de prevenção que existe? Eu vou lá na NR12. A NR12 diz que qualquer perigo, né, ele tem que ser protegido por todos os lados. As transmissões de força têm que ser protegidas por todos os lados. Aqui eu tenho que olhar e falar, olha, tem uma proteção aqui. Tem, tá certo, existe alguma coisa ali. Mas está protegendo por todos os lados? Não está. Vou falar para vocês que existe pior do que isso, que existe sem proteção nenhuma, é verdade. Mas essa aqui não está protegida por todos os lados. Então, eu não posso dizer que esse negócio está ok. Eu ainda tenho alguma coisa para fazer aqui, tá certo? Então, aqui existe uma proteção incompleta da zona de risco. Eu poderia colocar isso, proteção incompleta da transmissão de força da correia. Eu poderia colocar isso no inventário, tá bom? Então, tá. Deixa eu ver se dá tempo, porque... Deixa eu ver que horas... não consigo ver que horas são. Mas eu vou fazer rapidamente, só mais um, tá? Vamos pensar num outro aqui que é mais difícil de visualizar. Tem que ser objetivo. Então, o pessoal já abre o microfone e fica pronto. Aquele negócio tipo apertar o botão de programa de calor. Assim, tem que ser rápido. Olha só. Vamos pensar aqui numa coisa diferente. Pode ser a parte de ergonomia. Tem várias coisas aqui sobre ergonomia, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe agora. Tem vários aspectos ergonômicos que têm que ser considerados só com esse desenho aqui.
No entanto, eu quero chamar a atenção para esse pedal mecânico, que não pode, tá certo? Não pode ter pedal mecânico. Isso aqui é um esforço, esse acionamento pelo pedal mecânico, além de ter a questão de aumentar o risco de acidente, né? Que o pedal mecânico não tem jeito, acionou, foi a máquina, ele não tem proteção nenhuma. Além disso tudo, vamos pensar na questão da ergonomia, do cara ficar apertando aquele troço o dia inteiro com o pé. Isso aí é um problema sério na parte de ergonomia, tá bom? Então, vamos pensar, por exemplo, descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Qual é o perigo aqui? Acionamento manual. Não, qual é o perigo? Qual é o perigo? Inchaço nas articulações, no joelho. Não. Perigo. Não, perigo. Aí você já foi para a parte de possíveis lesões ou agravos. Movimento repetitivo. Uso do pedal. O uso do pedal, presença de pedal mecânico. Tá? O perigo aqui é isso, é um pedal mecânico. Possíveis lesões ou agravos à saúde. Quem é que estava falando? Vai lá. Sim, as lesões, inchaço nas articulações, dores na coluna. E daí né? Daí para frente. Muitas eu outras. Eu chamar a atenção disso porque eu já falei aqui antes, e vou falar de novo, outras vezes, mas da importância do PGR ser um documento elaborado de forma multidisciplinar. Então, se você quer ter certeza, aqui é uma coisa até mais simples de ver, mas se você precisa da participação do médico, do médico do PCMSO, para poder identificar de forma adequada isso aqui. Tá? Se a gente está falando de lesões ou agravos à saúde, chama o médico para participar do desenvolvimento desse inventário. O médico tem que estar ali do lado para fazer a coisa dar certo, tá certo, pessoal? Então, chama ele, tem a questão da coluna, tem o cansaço, a fadiga, a dor, e daí vai. Às vezes, dependendo, você pode até precisar de um profissional especializado na área, né, numa questão que seja mais complexa, mas assim, isso aqui não é uma coisa objetiva, tá certo? Isso aqui vai depender, por exemplo, do tipo da máquina, do tamanho da máquina, vai depender de um monte de coisa. E indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos, aqui seria realmente o operador, né? Que está ali o dia inteiro apertando aquele troço com o pé, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo da questão da identificação dos perigos dentro do PGR, atendendo esse item 15431, tá bom? Plano de ação, vamos lá, porque o objetivo da gente, o objetivo de identificar o perigo é propor medidas de controle. O que é o plano de ação? É o registro das medidas de controle que você propõe. Qual é a obrigação da organização? A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Olha só, mantidas. Tem uma besteira que eu estou vendo muita gente falar na internet, que é assim, olha, quando já está tudo certo, você não precisa nem botar no inventário de riscos, tá? Não precisa botar, não. Gente, isso está contra a a norma, né? A BNT 31.000, que a gente estuda lá no curso. Vocês, né? É objetivo. A norma deixa muito claro que, independente do nível de risco, de ser um risco já considerado reduzido, você tem que manter tudo no inventário e tem que manter o plano de ação. A questão é que, de acordo com a metodologia que você vai usar, que você vai propor, a medida de controle para aquelas situações em que já existe, em que elas já estão ok, vai ser, por exemplo, manter medidas existentes, tá bom? Então, mesmo que já existam, tem que ficar muito claro no plano de ação o que tem que ser feito, mesmo que já tenha as medidas necessárias, tá? Para as medidas de prevenção, deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Gente, cronograma não é um calendário com janeiro, fevereiro, março, abril para marcar X, tá certo? Não é. Vamos falar aqui um pouquinho de cronograma.
o plano de ação em si, ele não é um cronograma, vejam bem. Ele tem que definir um cronograma, mas o plano de ação não é somente um cronograma. Ele tem que definir, no mínimo, o que vai ser executado especificamente, detalhadamente, tecnicamente, como vai ser executado, como, por exemplo, tem recursos para isso, né? Quem é o responsável por quem vai ser executado e quando vai ser executado. E não é assim, olha, botar lá dezembro de 2021, não é assim. Tá? Você tem que ter todas essas datas quando na parte do cronograma, você tem que ter tudo muito bem definido para que você acompanhe se você está ou não está atendendo. E vai ser de acordo com o quê? Com os critérios que você mesmo estabeleceu dentro da sua metodologia. Tá? Então, o plano de ação é uma questão bastante importante e é a alma do seu PGR. Você tem que entender a importância de fazer muito, muito bem feito um plano de ação. E ele não é aleatório, tá? Ele não é aleatório. Vamos ver o que diz a norma. Então, só lembrando, se eu estou falando de plano de ação, gente, eu estou falando de medida de controle, tá? Eu estou aqui na segunda parte, estou falando de medida de controle. A organização deve elaborar plano de ação, indicando a organização, a responsabilidade, viram? Indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Para as medidas de prevenção, deve ser definido o cronograma, beleza, até aí a gente já viu, mas também formas de acompanhamento e aferição de resultados. Opa! Não é simplesmente assim, olha, então eu vou instalar uma exaustão, tá? Eu vou instalar uma exaustão por conta daquele produto químico lá, daquele particulado que está sendo gerado no processo produtivo. Beleza, né? Digamos que você definiu toda ali a proteção coletiva que você vai implementar. Mas você também tem que dizer como você vai acompanhar a implementação dessa proteção coletiva, tá? E depois como você vai aferir os resultados para saber se essa proteção coletiva atendeu às exigências, né, o que você esperava quando você propôs. E se resolveu o problema que ela tinha que resolver, tá certo? Lembrando ainda que a implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados, olha aqui, inventário de riscos e aqui o plano de ação. Se eu tenho que registrar, eu estou falando do PGR. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada, não é de orelhada, não é no chute, e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho e o monitoramento das condições ambientais e exposição a agentes nocivos quando aplicável, tá certo? Então, tudo isso aqui tem que fazer parte da construção do seu plano de ação. E as medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Lembram do PDCA que a gente falou, né? Daquele processo de melhoria contínua? Então, eu planejei, eu tinha lá um contaminante atmosférico e eu implementei essa exaustão e eu esperava, esse contaminante estava aí acima do limite de exposição e eu esperava que ele caísse tanto para baixo do nível de ação, sei lá. Aí eu vou lá avaliar, ainda não está abaixo do nível de ação. Na verdade, caiu um pouco, mas já baixou do limite de exposição, mas não está abaixo do nível de ação. Então, como eu desejo, né, eu estabeleci que eu quero botar abaixo do nível de ação, eu vou ter que determinar ali, né, como é que eu vou fazer a partir desse resultado, como é que eu vou corrigir, já que o resultado obtido no acompanhamento indicou ineficácia. Não precisa ser ineficácia absoluta, né? O negócio só não atingiu exatamente o objetivo que eu queria. Então, isso aqui tem que estar lá no plano de ação, tá certo? Vamos voltar lá no nosso operador de prensa. Agora, deixa eu abrir aqui. Quem é Arizânio? Ih, gente, eu tenho dificuldade, desculpa, gente. O colega que estava falando ali sobre o setor produtivo lá da empresa dele. Cadê? Está aí ainda? Arizânio, sim. Arizânio.
Fala aí, o que foi feito lá na sua empresa para poder evitar o aprisionamento de segmentos na transmissão de força? Então, a gente enclausurou ela por completa, né? E? Logo em seguida, na parte onde faz a prensa, a gente fez também uma proteção, né, em 360 graus, para que acidentalmente alguém que vá passando, o próprio colaborador... Oi? Aí você está falando aqui da zona de prensagem? Sim, sim, da zona de prensagem. A gente fez todo um aprisionamento aí também em 360 graus nessa área, né? E aí veio também as instruções básicas para os colaboradores, né? Ah, sim, a gente fez também um acionamento bimanual. A prensa só seria acionada através de um bimanual. A gente mudou toda a mecânica dela e botou ar comprimido, perdão, né? Para que esse acionamento fosse necessário. Inclusive, a gente também diminuiu um pouco o tempo dela de mensagem, né? A gente conseguiu também reduzir. Então, vou fazer só uma observação. Essas medidas são todas corretíssimas, têm que ser feitas. A única observação é que comando bimanual não é medida de proteção, é uma forma de acionamento. Tá? O comando bimanual por si só ele não protege nada, porque pode vir alguém lá e meter a mão na zona. Então, o que seria a proteção? Quando você tem o bimanual, é obrigatório pela norma a instalação de uma cortina de luz, tá? Sim. Ou de outro sistema de proteção. Essa máquina aqui, ela aceita cortina de luz? Não. Não aceita cortina de luz. Por quê? Como a gente falou lá na segunda-feira, essa máquina aqui, ela é uma máquina de ciclo completo. O que a cortina de luz faz? Na verdade, ela ajuda a interromper, né? Não é que ela não aceite. Você pode botar a cortina de luz e ela vai melhorar, mas ela não vai garantir. Por quê? Se você puser a mão quando já começou o ciclo, já era. Ela não vai conseguir interromper essa máquina, esse movimento, esse ciclo, tá bom? Mas beleza. Veio as mudanças depois aí agora com o pessoal, né? A gente fez um procedimento em que o pessoal tinha que usar a roupa por dentro, né? Mesmo para evitar, né? Usar a roupa por dentro, amarrar o cabelo. Todas as mulheres tinham que estar com o cabelo bem amarrado. Os crachás, a gente substituiu os cordões e botou jacaré, justamente para evitar esses aprisionamentos, mesmo depois dessas medidas de controle instaladas. Joia, perfeito, tá certo. Tá bom? E com relação à ergonomia, o que ele fez? Ele tirou esse pedal aqui e botou um bimanual. Beleza, acabou, né? Na verdade, o que ele fez? E aí, a gente vai falar na próxima aula da hierarquia, mas ele foi na fonte. O problema ergonômico com relação ao pedal mecânico, ele eliminou na medida em que eliminou o pedal mecânico. Ótimo, a melhor medida possível, tá bom? Nem toda máquina, nem todo processo vai permitir isso, mas nesse caso é o ideal. Certo, pessoal? Vamos lá. Só uma observação aqui que eu queria fazer para não deixar passar com relação às instalações elétricas, né? Isso aqui é mais também para a parte principal lá do curso, mas o que é medida de proteção coletiva em instalações elétricas? As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece a NR10, e na sua impossibilidade, emprego de tensão de segurança. Tá? Então, quando a gente tem norma específica para aquele assunto, a gente precisa conhecer essa norma para poder propor as medidas de prevenção. Tá certo? Deixa eu ver a hora. Que horas são? Não tem. Bom, análise de acidente e doenças do trabalho. Primeiro, vou chamar a atenção para o que está disposto lá na nossa boa e velha NR4, que compete aos integrantes do SESMIT, naquelas empresas, obviamente, que têm SESMIT constituído, analisar e registrar em documentos específicos, ou seja, registrar não é pensar no assunto, tá? É registrar todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente ou da doença ocupacional, fatores ambientais, as características do agente, as condições dos indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentados, tá certo? Então, análise de acidente, gente, é para tudo. Como é que está agora na nossa nova NR1?
A organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. Ponto. Tá? Não importa se tem SESMIT. Todas as empresas têm que fazer a análise de todos os acidentes e doenças relacionados ao trabalho. E tem que fazer a análise certa, porque uma análise errada é um problema tão grande quanto o acidente, tá bom? A análise, ela não tem que servir, gente, para proteger a empresa de uma possível sanção. O objetivo não é esse. Se você faz a análise do acidente assim, você está piorando a situação para a empresa, porque você não está correndo atrás da melhoria daquele processo. Você não identificou a falha no processo, tá? 99,99% das análises que eu recebo por parte das empresas são assim: puxa, o trabalhador estava desatento e se acidentou. O trabalhador lá na empresa do Arizânio, mesmo que ele tivesse desatento, se essa máquina fosse protegida, ele ia se acidentar? Não ia. Então, o problema ali não é a questão de desatenção, o problema é que a máquina estava em situação irregular, tá certo? Então, existem técnicas para poder fazer análise de acidente, vocês precisam conhecer essas técnicas para poder fazer boas análises de acidente e melhorar esse processo. As análises e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, o ambiente de trabalho, materiais e organização da produção e do trabalho. Gente, organização do trabalho. Um percentual muito grande dos acidentes está relacionado às questões da organização do trabalho, tá bom? Isso tem que fazer parte das análises. Identificar os fatores relacionados com o evento, tá? Identificar os fatores no plural, porque um evento... Gente, Manuel está riscando aqui a tela, eu ainda não sei como é que isso acontece. Acho muito doido quando aparecem esses riscos na tela. Enfim, os acidentes, né, que a gente vai chamar de evento, são sempre multifatoriais, tá? E você precisa identificar esses fatores na análise do acidente e fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Vou fazer uma pergunta. E os incidentes? E aqueles quase acidentes? Eles têm que ser analisados? Tem que. Você usa o método de Chicago, você faz tudo já, investiga incidente e acidente, né? Pelo menos na minha percepção de risco, eu já faço isso desde 2000, lá vai bordoado. Olha só, gente, para cada acidente, estatisticamente, você tem um número enorme de quase acidentes. Não existe obrigação, pelo texto da norma, de fazer... quase que eu peguei. De fazer análise do incidente, mas é muito importante no seu processo de gestão, tá certo? Se o seu objetivo, se você é um prevencionista, e se o seu objetivo é construir um meio ambiente de trabalho seguro e saudável, você vai atrás dos incidentes para garantir que você está detectando qualquer possível falha do sistema, tá bom? E para o PGR, ou seja, para a gestão funcionar, a melhor coisa que tem é o Frank Beard lá, para você levantar todos os incidentes, para você botar nos seus planos de ação, investigar, relatar e fazer as melhorias na gestão, né? Aí. Perfeito, super importante, tá? A Previdência Social, por meio de ações regressivas, pode pleitear o ressarcimento dos benefícios decorrentes de acidentes e doenças do trabalho, cujos fatores relacionados incluam a não observação das normas de segurança, gente, fecha o microfone que a gente estiver falando, e saúde no trabalho. Então, isso aqui é mais uma coisa que torna muito importante a análise dos incidentes, tá? Através da análise dos incidentes, você evita a ocorrência dos incidentes. Gente, eu não consigo ver quem é que está com o microfone aberto, mas eu vou pedir a todos que, por favor, fechem, a não ser que queira falar, tá bom? A legislação previdenciária prevê a majoração das alíquotas do SAT, né, que é o Seguro do Acidente de Trabalho, em função da incidência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na empresa. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 28, estabelece indenização por danos decorrentes do trabalho, e o Código Civil, e aí eu vou lembrar do que a Dercy falou lá no começo, né, sobre a responsabilidade civil do empregador, ele prevê indenizações em certas circunstâncias, independentemente de dolo ou culpa por parte das empresas, tá? Prestem atenção, independentemente de dolo ou culpa, você não tem que provar o dolo
Não tem que falar, olha, o empregador fez de propósito, sacanagem para poder acidentar. Não é assim. Então, muita atenção com a questão da análise dos acidentes. É um processo muito importante na sua gestão. Vamos falar o que é acidente, né? Está lá na Lei 82.13 que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho de segurados referidos no inciso 7 do artigo 11, que são os trabalhadores rurais aqui, eu me lembro, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, que seja permanente ou temporária, tá? Ah, mas ele depois recuperou. O cara levou um tombo, quebrou o dedo na máquina, mas recuperou, não teve lesão, não interessa. Ele teve redução temporária da capacidade do trabalho, isso é um acidente, tá certo? A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, né? Constitui a contravenção penal, né, como a Dercy já colocou, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho, e é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. E ali no artigo 20, consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: doença profissional, que é aquela assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, que está lá naquele decreto 3048. Lembrando que também assim, já se entende que aquela relação não é exaustiva, mesmo para doenças profissionais, tá certo? Um exemplo, a silicose, tá? Um exemplo de doença profissional, porque ela é relacionada àquela atividade. E a doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constante da relação mencionada, mas que também não é uma relação exaustiva, tá certo? Então, existem várias técnicas para análise de acidentes e doenças do trabalho. Eu recomendo um documento oficial que trata especificamente dessas duas, né? Análise de acidentes baseadas em mudanças ou baseadas em barreiras. Isso a gente também tem a oportunidade de se aprofundar lá no curso. Fora isso, gente, o PGR também tem que tratar da preparação para emergências, tá? Então, primeiro, vamos falar aqui, né? O que é emergência? Emergência é aquela situação crítica e fortuita, tá? Que representa perigo iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, decorrente de atividade humana ou fenômeno da natureza, que demanda uma rápida intervenção operacional. Então, não necessariamente promovido pelo humano, mas pode ser, por exemplo, uma enchente. Uma enchente é uma emergência também, tá? Uma explosão de uma caldeira que é promovida, o quê? É decorrente da atividade humana, também é uma emergência. Os procedimentos de respostas às emergências devem ser construídos de acordo com as peculiaridades da atividade, respeitando sempre as exigências impostas pelas normas regulamentadoras, como a NR13 ou a NR23, né? A 13, que trata de caldeiras e vasos de pressão, e a 23, que trata de prevenção ao incêndio. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergência de acordo com os riscos, é claro. Uma empresa que tem, por exemplo, uma caldeira, isso tem que ser considerado, é um risco que tem que ser considerado aonde? Na preparação para emergência. Uma empresa que trabalha com alguma substância inflamável vai ter que considerar isso lá na sua preparação para emergência. Uma empresa que trabalha com alguma, sei lá, algum material radioativo vai ter que considerar, por exemplo, a situação de derramamento de uma fonte radioativa, tá certo? Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono, as medidas necessárias para os cenários de emergência de grande magnitude, quando aplicável. Vamos ver do que eu estou falando. Exemplos.
Antes, né, a gente tem que falar também da Convenção 174 da OIT, que trata justamente de emergências de grande magnitude e trata dos acidentes ampliados. Também sugiro aqui a leitura, tá? Aqui não dá tempo da gente falar melhor sobre isso. E pela Convenção 174, como é que ela define o acidente ampliado, né? Todo evento inesperado, como uma emissão, um incêndio ou uma explosão de grande magnitude, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que expõe os trabalhadores, a população ou o meio ambiente a perigo de consequências imediatas ou de médio e longo prazo, tá certo? Então, essa é a definição de acidente ampliado que está lá na Convenção 174, cuja leitura eu recomendo. Exemplos, né? Esse aqui não dá nem para a gente esquecer. Ruptura da barragem de Brumadinho, que fez aniversário aí recentemente, né? Foi um acidente ampliado, com muitas mortes, né? Com lesões ao meio ambiente, com lesões ao patrimônio. Então, isso foi um exemplo aqui que todo mundo lembra, né, de acidente ampliado. Outro exemplo, essa explosão que aconteceu lá em 96, no shopping em Osasco, também com muitas mortes, né? Explosões têm um potencial de ganhar amplitude, né? E de causar muitas mortes, muitos danos. Então, gente, como é que a gente faz para resolver isso? A gente precisa sistematizar todas essas ações para poder ser capaz de construir um PGR porreta, tá? Que efetivamente atenda a norma e, principalmente, que promova transformações ao meio ambiente. O desenvolvimento das ações necessárias para a construção de um inventário de riscos e plano de ação deve ser sistematizado de forma a otimizar os resultados e evitar erros ou falhas em função da complexidade da tarefa. Vou voltar à primeira coisa que eu falei hoje, tá? Você pode atuar com segurança através dessa sistematização e, com a sua sistematização, evitar erros ou falhas, porque a tarefa não é fácil e não é simples, não se iluda. Mesmo com a melhor metodologia do mundo, a tarefa é uma tarefa muito complexa, tá certo, gente? Tá? A metodologia ela não faz o trabalho sozinho. Você precisa de bons profissionais, né? E de profissionais capacitados a usar aquela metodologia. Não adianta você, por exemplo, passar para o colega, estou usando isso aqui, não adianta. Você tem que ter as pessoas capacitadas e estudando e conhecendo intimamente não só as tarefas, mas a metodologia, porque senão não vai ficar sistematizado. E a integração, óbvio, entre inventário de riscos e plano de ação é fundamental para que o resultado do trabalho seja satisfatório. Na nossa metodologia, por exemplo, eles estão incluídos na mesma pasta, né? É uma continuidade do outro. A gente tem matrizes, né, que trabalham de forma integrada com o inventário de riscos e plano de ação, porque não pode ficar uma coisa sem pé nem cabeça, tá certo? Então, gente, pontualmente, faltando 1 minuto para as 9h30, para a gente poder abrir para discussão, o que a gente vai falar na sexta-feira? Vou apresentar a metodologia HDR para implementação e registro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Vamos falar bastante sobre várias ferramentas existentes para avaliação de nível de risco ocupacional. Vamos apresentar e formatar, vamos falar, né? Apresentar não, vamos falar sobre apresentação e formatação de documentos relativos ao PGR e sobre a atuação dos profissionais de saúde e segurança do trabalho e a valorização desses profissionais. Então, antes da gente passar aqui efetivamente para a parte das perguntas, eu vou pedir a todos, vou primeiro parar de compartilhar aqui a tela. Peraí, antes disso, né? Deixa eu ver que tem mais um slide aqui. Não, é só o obrigado. Vou parar de compartilhar a tela para poder dar um print. Eu queria pedir a vocês que, por favor, abram a câmera, quem puder, claro. Abram a câmera para eu poder dar um print, porque eu vou postar esse print lá no Instagram. Ih, caraca, o que eu fiz aqui? Eu vou postar esse print lá no Instagram e queria pedir a vocês que comentem lá na postagem, principalmente qual foi o aspecto mais importante que a gente discutiu aqui hoje, tá? Qual foi aquela questão que você ou não tinha consciência ou não sabia que era desta forma, ou que acha que é importante que outras pessoas conheçam, tá certo? Assim, qual foi a sacada da aula para vocês?
Então, eu vou pedir que dê um sorriso, por favor, e olhem para a câmera e falem X, 1, 2, 3 e já. Vamos ver, acho que eu consegui de primeira hoje a vitória antes do tempo, mas eu acho que deu certo. Vamos lá. Deixa eu só... Ih, caraca, como é que eu vou mandar isso? Ai, eu tenho muita dificuldade às vezes. Eu falo da Dercy, que a Dercy reclama das tecnologias, mas às vezes... Tecnologia... Eu não sei porque o meu WhatsApp não está aberto. Deixa eu tentar entrar aqui pelo Telegram. Telegram Web. Vou ter que pegar meu celular. Espera aí, gente. Estou voltando. Só abaixando aqui para não aparecer a parte de baixo, porque eu não estou arrumada da cintura para baixo. Estou de calça de pijama. Ah, já abriu, foi fácil aqui. Espera aí. Ah, passei, beleza. Então tá. Ah, deixa eu ver, porque eu só coloquei o pessoal que está na primeira tela aqui na minha frente. Deixa eu passar para a tela do lado aqui. Pessoal, quem puder aí, abre a câmera, dá um sorriso. Quando eu falar já, isso é importante para mim, pelo menos, porque eu fico super feliz aqui de ver as caras das pessoas. Então, 1, 2, 3 e... Pronto. Beleza. Então tá, pessoal. Então agora eu queria abrir para comentários e para perguntas. E é a Carol. Oi, Carol. Que legal, não tinha visto você aí. Oi, e eu tenho pergunta também. Vamos lá. Primeiro, tinha 2 pessoas que ficaram com pergunta na segunda-feira. Se tiver aí, se manifesta para a gente poder, né, conforme foi combinado. Beleza, então vamos lá. Vocês me passaram aqui pelo WhatsApp, gente, as perguntas? E tem um monte de coisa aqui. Fala aí, Carol. As perguntas estão aí. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre as obras, né, que se iniciaram ainda esse ano. Se o PCMAT, porque eu tenho clientes que eles não querem passar para o PGR ano que vem. Então, as obras que se iniciarem este ano, eu consigo manter o PCMAT, né? Não tem. O PCMAT, ele vai junto, a validade dele até o final da obra, mesmo passando de janeiro. O PGR ele vai passar a ser obrigatório para obras que começarem a partir do dia 3 de janeiro, tá bom? Obrigada. Mas quem já está aí, fica. Tá bom? Quem mais, gente? Vamos lá. Luciane. Muitos empresários não dão ouvidos ao que o segurança do trabalho faz, o que ele tem responsabilidade, mas se o patrão não quiser legalizar. Então, a responsabilidade, de acordo com a norma, né, é a do gestor, é da organização. É claro que o profissional tem a responsabilidade dele lá com o carimbo dele, né? Eu, por exemplo, né, eu tenho muito amor e muito carinho ao meu carimbo. Tudo que eu carimbo, eu respondo pelo que eu carimbo. E vocês têm que ser assim também. Se você está identificando aquele risco, se você está identificando um perigo, se você acha que aquele risco tem um nível X, você tem que deixar tudo registrado. Por isso que o PGR, como eu já falei, é teu aliado. Ele dá rastreabilidade ao teu trabalho técnico, tá certo, gente? Corram atrás de fazer um super PGR, porque ele também é a sua segurança. Toda NR deixa essa incógnita, não diz claramente qual profissional. Cristiano, de Goiás, ela deixa livre. Não é que ele não... Quando tem que ser um profissional determinado, a NR deixa claro qual é o profissional. Como é o caso da NR18, por exemplo. Mas, no caso, deve ser disso que você está falando, né? Da questão da responsabilidade. Eu estou chutando. Se não foi isso, abre o microfone aí e fala que eu estou falando besteira, não tem problema nenhum. Mas é isso. Se for isso, né? No caso do PGR, é porque a responsabilidade ela realmente fica a cargo do gestor. Se ele quiser dar essa responsabilidade para o manobrista, ele pode dar, só que vai dar ruim. Vocês estão vendo aqui que não é um trabalho simples, e que eu vou falar para vocês.
um percentual muito grande, que eu não vou chutar, mas acima de 85% dos profissionais mesmo de saúde e segurança do trabalho não vão dar conta de fazer isso aqui. Imagina se não for um profissional da área. É muito complicado, tá certo? Por isso que o gestor tem que saber qual é a responsabilidade de desenvolver esse negócio de fazer qualquer coisa, de fazer mal feito. Porque a responsabilidade é do gestor, tá certo? Sim, André, mas o MTE, ou o Ministério da Economia, sempre se esquiva de citar qual o profissional, o que facilitaria muito. Então, mas é isso. É porque tem determinadas coisas, né, que não pode fechar quem é o profissional, porque você poderia estar até ferindo conselhos, tem algumas questões que são específicas. Por exemplo, um prontuário de instalações elétricas. Pode ser um engenheiro de segurança a assinar? Não pode, mas quem fala isso não é o Ministério da Economia, é o CREA, entendeu? O Ministério da Economia não tem que determinar isso, porque isso está determinado por quem é competente para isso, tá bom? Justa causa é perda da confiança e boa-fé pela conduta, não cumprir com os requisitos, procedimentos e normas da empresa. Justa causa é norma, é perda da confiança e boa... Não é só perda da confiança. Dercy, quer falar aí um pouquinho sobre justa causa? Quem é que faz essa pergunta, gente? Eu não entendi, eu acho que ele estava afirmando, né? A justa causa, ela é uma faculdade do empregador, não é porque o empregado cometeu lá as atitudes do artigo 482 que ele tem que ser dispensado. Ele vai ser dispensado quando aquela situação for grave o suficiente para se tornar insuportável a manutenção da relação. Então, talvez seja nesse sentido que ele esteja falando. Não é uma obrigatoriedade, mas é perda da confiança nesse sentido, né? O perdão, né, não cabe, mas se o empregador quiser perdoar, a relação pode continuar. Gente, vocês me desculpem, eu estou comendo, quem já me conhece sabe que eu gosto muito de comer e de beber alguma coisa, então não reparem, tá? Já está tarde, eu preciso aqui de um salzinho, de um sódio, para não ficar com a pressão baixa. A definição de quem elabora o PGR só está clara na NR18. Tem um colaborador que foi preso por furto, se não me engano, artigo 152 ou 153, mas a má conduta dele era fora, dentro da empresa profissional. Não demitimos por isso, até porque não feriu a conduta da empresa. Beleza. Como o PGR é um programa, o técnico pode fazer sim. Porém, como a Ana diz, o PGR necessita de um grupo multidisciplinar para uma maior abrangência na análise de... Mas esse óculos da mamãe que vai prejudicar teu olho, tá? É muito forte. Aparecendo aqui em casa. Cristiano. É Sargento Cristiano, é isso? Correto, correto. Sargento Cristiano. Corpo de Bombeiros. Apenas legalmente habilitado, legalmente habilitado, um TST, pela lógica, poderia, porém, e parou no meio do porém. Não, é aquela história, assim, o que acontece? Muitas das vezes o próprio técnico de segurança, diante do texto da norma, né, no caso, da nova NR1, ele vem com essa possibilidade da elaboração do PGR. Mas aí é aquele que você já complementou na sequência, a questão do projeto, que aí já entra o profissional habilitado, no caso do engenheiro, nesse caso, né? Não somente o qualificado, no caso do técnico. A dupla visita não foi aprovada pelo Senado no tal pacotão? Não, tá? A dupla visita já existe, já tá prevista na legislação. Aquelas mudanças que estavam lá sendo discutidas não foram aprovadas. Ana, confirmando amanhã a assinatura das NRs 5, 17, 19 e 30. Eu não sei, gente, eu passei o dia inteiro, ontem e hoje, fora, em ação fiscal. Então, não sei, não olhei nada. Que legal. Eu gostaria de falar, é possível? Fala, claro. Quem é que está falando? Sou eu, Manuel. Oi, Manuel. Boa noite a todos. A empresa que eu estou trabalhando, eu estou como intermitente. Eu sou formado em segurança do trabalho e outros cursos, mas não vem ao caso, acredito. Lá tem só a sala do TST e a sala do SESMIT, porém nenhum apareceu, e eu vejo muito errado.
Isso porque essa rede de atacadão, ela já tem cerca de mais de 300 a 400 atacadão, Brasil afora. Enfim, isso que o ano passado morreu uma jovem que um operador de empilhadeira foi tirar produtos de uma prateleira e as demais caiu por cima da jovem. Ou seja, e como que fica, né, nesse caso? O que eu devo fazer? Desculpa, eu não consegui entender qual é a pergunta. Você é técnico de segurança do SESMIT? Eu sou técnico em segurança do trabalho. Porém, a empresa que eu estou trabalhando tem só a sala do TST e a sala do SESMIT. Porém, nenhuma apareceu, nenhuma desses profissionais apareceram. Ué, faz uma denúncia. Faz uma denúncia, porque o SESMIT ele tem uma composição determinada pela NR4, assim como a sua carga, a jornada de trabalho dos profissionais do SESMIT está determinada na NR4, tá certo? Não pode ser intermitente profissional do SESMIT. Tem que cumprir, tem que ocupar aquela jornada. Faz uma denúncia. Desculpa, é que eu estou ansioso. Enfim, e outra coisa, tem o quadro porque foi inaugurado na minha cidade começo desse ano, o Atacadão. Enfim, e tem o quadro lá da CIPA e do Cipeiro. Porém, não tem nenhuma identificação, ninguém sabe quem são esses eleitos. Tá, mas aí, Manuel, assim, como isso foge um pouco do assunto aqui, eu vou pedir para você para a gente conversar depois, tá? Ok, agradeço. Com relação a essa situação específica, mas aí você tem que fazer uma denúncia de qualquer forma. Eu vou catar aqui o link certinho para você fazer uma denúncia, tá bom? Agradeço muito, de coração, obrigado. Fábio Damasceno. Se não tiver 7 metros de altura uma obra, como, por exemplo, uma construção de edificação, e tem 11 empregados, já não pode ser um técnico, exatamente. Tem que cumprir as duas questões, tá? Se passar de um lado ou do outro, seja na altura, seja no número de empregados, aí tem que ser o engenheiro de segurança. Carol, o PCMAT já respondi, tá? Então, o PCMAT está válido até o término da obra. PGR já tem que estar pronto, já é jogo, não tem que querer. Vai ser fiscalizado, inclusive o CREA vai solicitar também. Então, o PGR, no caso da obra, especificamente, só para obras que começam a partir de 3 de janeiro é que ele já é obrigatório. Mas, gente, olha só, janeiro está aí, tá? Janeiro está aí, janeiro você vai fiscar, já está aí. Então, a única coisa é que as obras que estão em curso, antes da entrada em vigor da norma, esses PCMAT vão continuar valendo. PGR tem que ser atualizado de acordo com as situações de cada organização, exatamente. O CREA ou o CONFEA terá poder de fiscalização sobre PGR, são coisas diferentes. O CREA pode, eu não sei, né? Eu não conheço intimamente, mas eu imagino, se eu fosse do CREA, talvez eu quisesse ver o PGR para ver questões relativas a parte de construção de segurança, alguma coisa mais técnica, mas não para fiscalizar a saúde do trabalhador. Quem faz a fiscalização da saúde do trabalhador é o auditor fiscal do trabalho, tá bom? O CREA vai pedir lá o responsável, só a RT dele. Ele não vai nem olhar o do... Não sei. Agora, com relação especificamente à saúde do trabalho... Qualquer conselho profissional, ele vai fiscalizar o exercício profissional. Então, se, por exemplo, você tem lá a questão elétrica, como a Ana está dizendo, e quem está fazendo o laudo não é um engenheiro eletricista, aí o CREA vai dizer, olha, a pessoa que fez isso não era habilitado para fazer. É isso que ele vai falar. Qualquer conselho, CREA, CRF, CRM, de contabilidade, é o exercício profissional. No caso do PGR, a gente aqui vê porque é a questão relativa à segurança e saúde do trabalhador. Tudo que se referia à portaria 3.214 lá está dentro é fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Dos auditores. Nilton, só te pedir para você falar mais perto do microfone, que eu, pelo menos, não estou te ouvindo bem, por favor. A questão lá, vamos dizer, da fiscalização do CREA, como você comentou mesmo, ele quer saber o profissional, se ele assinou lá para caldeira mecânica, lá, prensa, alguma coisa, um PPRPS, alguma coisa, mesmo assim, ele só vai verificar a RT do fiscal lá, do funcional.
Dentro da portaria 3.214 lá, quem faz a audição são só vocês aí, só os auditores fiscal e é os únicos que pedem documento assim. Eles só pedem RT mesmo. Foi o engenheiro que fez, cadê a RT? Nem olha o documento. Beleza. Tá joia. Grata. Ana, eu fiz a pergunta para você porque o que me intriga, eu já trabalhei com um sistema de gestão, certo? Então, vendo ali, ele está dentro você usou 30 mil, eu usei 45 mil, eu comecei na época da 18 e depois passei para 45. Agora é o seguinte, eu estava vendo que o PGR, eles são basicamente, mudam uma linha ou outra, ou uma coisinha só, que é muito fácil o ajuste. Porém, a minha dúvida está o seguinte, o PGR hoje, ele do terceiro, que hoje na construção civil, que vai ser um baque esse aí, tá? A gestão do terceiro. Sabemos que muita empresa não tem sua mão de obra direta e 90% aí é tudo terceirizada. Trata-se esse terceiro como, vamos dizer, na minha época, como eu fazia a gestão, o terceiro passou para dentro da minha cerca, né, do meu limite, ele seguia muito além da norma. É controle de IPI, exame, caramba, 4 e assim se vai. É essa política que vai ser cobrada ou como é que vai ser isso? Vamos falar muito da gestão de terceiros, porque ela é fundamental. Não funciona uma gestão de saúde ocupacional, de meio ambiente de trabalho, sem a gestão estreita de terceiros. Obra, como você está falando, é um ambiente assim, super crítico para a questão de gestão de terceiros. Mas não é só obra, gente. Eu acho que eu falei isso segunda-feira. Pensa no hospital. Pensa no hospital e na quantidade de terceiros que circulam dentro do hospital, com um agravante, por exemplo, a gente está falando do risco biológico, que demanda medidas, muitas medidas administrativas na mitigação do risco biológico. Então, se você tem aquele hospital, por exemplo, super Caxias, fazendo tudo certinho, mas você tem um terceiro esculhambando, espalhando, está contaminando o hospital inteiro. Então, a questão de terceiros é um assunto que eu vou falar um pouquinho na sexta-feira, tá certo? Vou te pedir para eu não dar spoiler da apresentação de sexta-feira, tá bom? Pessoal, só para avisar que eu coloquei aí no chat o endereço de denúncia do Ministério, tá? Quem precisar, tá aí. Obrigada, Dercia. Aí, André Gustavo, perigo é a fonte geradora. Perigo é a fonte do risco. Isso também é assunto de sexta-feira. A prensa é o perigo. Não necessariamente a prensa, né? Mas aí, como a gente estava falando, o movimento da correia, por exemplo, né? Porque só uma prensa na foto, ela não representa um perigo. Uma prensa completamente, a prensa lá na sua casa, tá? Pedal, transmissão, correia, rotações por minuto, velocidade, tudo isso é perigo, certo? Risco é a exposição da fonte, ou seja, danos ao trabalhador, são as lesões. Beleza, a gente vai falar sobre isso bastante na sexta-feira, tá? Eu acho que não vai ficar dúvida. Rose, pode ser o ciclo PDCA? O que você está perguntando, Rose? O ciclo PDCA, se você quiser fazer a pergunta, abrir para fazer a pergunta, o ciclo PDCA é a base do que a gente vai fazer e vai pensar na implementação desses programas de gestão, tá? É aquela coisa infinita, é aquela espiral eterna, tá certo? Se você quiser abrir para especificar a sua pergunta, tá? Além de elaborar o plano de ação, deve haver avaliação da eficácia dessas ações. Aí entra as ISOs, lembrando que a ação pode ser melhorada, modificada, se não cumprir o cronograma, pode abrir uma RNC. Júlio, em uma empresa de assessoria, como fazer acompanhamento se o PGR só pode ser feito a cada 2 anos ou se houver mudança? Não, Júlio. Não pode ser feito só a cada 2 anos, não. Ele é um programa de melhoria contínua. Ele é feito todos os dias. Essa questão do prazo de 2 anos é assim, se nada acontecer naquela empresa, nada, nenhuma mudança de processo, nada novo, no máximo a cada 2 anos você vai refazer o inventário de riscos, tá certo? É isso. Não é que ele só pode ser feito a cada 2 anos, é o contrário disso. Ele é trabalhado todos os dias. Se você propôs uma medida
de ação, assim, assado, precisa de avaliação daqui a 2 semanas, você vai avaliar daqui a 2 semanas aquela medida, entendeu? Então, ele é uma coisa dinâmica, é um filme. Insisto, se não houver fiscalização por parte do governo, acidentes como Brumadinho poderão acontecer. Concordo completamente com você. Por favor, responda-me se a empresa fizer o PPRA este ano, em janeiro, deverá fazer o PGR? Sim. O PPRA também é um programa, ele também não tem validade, tá certo, gente? O que ele tem é um cronograma anual. Mas, a partir do dia 3 de janeiro, eu não vou mais pedir, não quero mais ver PPRA. Se ele fez esse cronograma, se ele renovou, se ele atualizou no dia 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro, no dia 3 de janeiro ele tem que ter o PGR, tá certo? E funcionando. Complicado é mensurar a COVID como risco no ambiente de trabalho. Não é complicado, não. A COVID é um agente biológico, que é o SARS-CoV-2, né? Que causa risco, causa dano à saúde do trabalhador. Está dentro do conceito de risco, quando isso está relacionado ao ambiente de trabalho. E não tem nada falando que, se tiver transmissão comunitária, não é. Pensa, se não fosse o SARS-CoV-2, se fosse o bacilo de Koch, se a gente estivesse falando de tuberculose. Se você pegar a tuberculose no seu trabalho, foi em função da atividade laboral, é uma doença do trabalho. Não é uma doença profissional, tá certo? Mas é uma doença do trabalho. E a questão da COVID, tem várias medidas, inclusive, que o empregador tem que tomar para gerir esse ambiente de trabalho, para evitar a disseminação dos ambientes de trabalho, porque a exposição ocupacional ela é muito diferente da exposição comunitária. O trabalhador está num ambiente que ele não tem gestão, que não é na casa dele, está num ambiente em que ele fica uma exposição prolongada em função da jornada, que ele não tem controle sobre os outros ocupantes. Então, existem medidas já cientificamente reconhecidas para evitar a disseminação no ambiente de trabalho, principalmente se tiver um ar climatizado, né, artificialmente, um microclima artificial. Então, essas medidas sendo tomadas, você reduz a chance de contaminação no ambiente de trabalho. As empresas só vão dar importância quando forem notificadas, pois fui em algumas empresas falar sobre segurança do trabalho e disseram que preferia esperar a notificação do que realizar esses procedimentos agora. Terrível, né? Terrível. É aquilo que eu já falei, que a Desi já falou, aprende pelo amor, aprende pela dor. Né? Mas olha só, gente, um profissional de saúde e segurança do trabalho bem capacitado, que sabe mostrar resultado, ele mostra isso também de forma muito melhor, ele demonstra que é melhor resolver antes, tá? Envio meus parabéns à professora Ana Luísa Orcade, muito obrigada, Nilson, pela excelente apresentação no trabalho de hoje, profissionalismo exemplar, muito obrigada, oportunidade única para a nossa atualização, a ideia é essa, é trazer todo mundo para a atualização. Como registrar COVID como risco no ambiente de trabalho? 925-1519-1856, não sei como é o seu nome. Mas olha só, gente, eu vou falar aqui rapidamente, mas o que é doença do trabalho? Qual é o critério para a doença do trabalho? A relação, é o nexo causal, tá certo? Vamos lá, o que a gente tem lá na NR9, que diz o que é o risco biológico? É aquele agente biológico que, em função da sua natureza, da sua concentração, das suas características, pode causar um prejuízo à saúde do trabalhador. O SARS-CoV-2, que é o agente causador da doença COVID-19, é um agente biológico. E ele tem que ser considerado como todos os outros riscos biológicos. Então você tem que classificar todos os agentes biológicos, a infinidade de agentes biológicos no seu PGR? Óbvio que não. Por quê? Porque todos esses outros agentes biológicos eles não vêm causar risco à saúde do trabalhador, tá certo? Agora, se você está numa situação, por exemplo, em que a gente sabe que existe a transmissão comunitária da COVID-19, em que as pessoas ainda não existe ainda uma imunidade coletiva, né? Porque a COVID, a tendência é que, com o tempo, ela venha a ser uma doença endêmica, mas ainda não é, nós ainda não superamos a pandemia. Né? E essas medidas, elas são medidas importantes que têm que ser tomadas pelos gestores. Por exemplo, a questão da ventilação, da renovação do ar, né? Quando é um sistema com microclima artificial, o controle da qualidade do ar, a exigência do uso de máscaras. E o uso de máscara, gente, não é pegar e botar um pano na cara assim, não.
tá? Existe uma norma da Anvisa que determina como tem que ser usadas essas máscaras. Então, não é pegar aquela máscara de segunda-feira e usar até o dia 31 de dezembro sem lavar. Existem normas para o uso de máscaras e a obrigação do gestor tomar esse controle, tá? Então, todas essas questões, quando são documentadas, o que você faz? Você reduz a probabilidade de contaminação no ambiente de trabalho a uma probabilidade basicamente comunitária. Quando você controla a vacinação, você não tem como oferecer a vacinação, como comprar a vacina, você não tem como obrigar o cara a puxar pelo braço e levar, enfiar uma agulhada no braço dele. Não é isso. Mas você tem como fazer campanhas pela vacinação, você tem como saber qual é o estado, né, de vacinação de todos os seus trabalhadores. Então, tem várias medidas, sejam elas administrativas, tá? Sejam elas de uso de máscara, que é uma medida administrativa. Na verdade, o uso de máscaras não é um EPI, tá, gente? A não ser que seja máscara PFF2, como esta aqui. Mas o uso de máscara, essa máscara de tecido, que nem é mais tão indicada, mas as máscaras cirúrgicas, é para reduzir o quê? A concentração do agente no ambiente, para que você não fique dispersando, para que todas as pessoas, né, e a gente trata todos como possíveis contaminados, isso é uma característica do risco biológico. Quando falarem, quando respirarem, não soltarem isso no ambiente, vão soltar ali naquela máscara, e a cada 3 horas eles vão trocar a máscara. Então, essas medidas são muito importantes. Na medida em que o empregador toma essas medidas e registra e dá rastreabilidade, ele joga lá para baixo o risco de contaminação ocupacional. E se teve a contaminação, o que ele tem que fazer? Tem que analisar, tem que fazer uma vigilância médica, tá certo? Tem que ir lá ver, pô, mas fulano, olha, ele apresentou aqui na quinta-feira, estava com sinoma, mas ele é casado com a Beltrana que está com Covid. Então, você pode eliminar, mas você tem que mostrar que não foi no ambiente de trabalho, tá certo? E isso é muito importante. Como registrar? Isso eu já falei, Covid, para ser doença do trabalho, tem que ter o nexo causal. Exatamente. E o que você tem que fazer, na verdade? Você tem que dizer que não é comprovando o afastamento do nexo causal. Tá? Como é que você comprova? Assim, olha, o marido dela está com Covid. O marido dela está diagnosticado e, cronologicamente, é compatível que ele tenha passado para ela. E olha aqui, ó, olha todas as medidas que são tomadas aqui. Olha aqui a renovação de ar na empresa de acordo com a NBR, de acordo com a lei, lá, ó, 27 metros cúbicos por pessoa, olha aqui, tá bom? Então, é por aí. Pessoal, 1 minuto, né? Consegui de novo acertar aqui o tempo da nossa apresentação. Eu vou reforçar aí o convite a todos para assistirem essa live de amanhã, porque está bem dentro aqui do nosso tema, tá certo? A gente vai falar sobre avaliação de risco. Eu vou... Espera aí, tem mais mensagem aqui? Não. Eu vou convidar, vou pedir a todos, mais uma vez, que, se possível, publiquem lá no Instagram, me marca Dercy, marca Linus, vamos ajudar a divulgar. A gente teve, né? Quando a gente monta um evento assim, é um período aí de 15 dias investindo, fazendo as publicações, fazendo o tráfego, né? Lá no... Ih, caramba! Lá no... Desculpa, que eu vi um negócio aqui do lado. Lá no Instagram, e aí a gente teve, né, segunda-feira, aquele dia fatídico, em que alguém tropeçou num fio, lá na casa do... Ih, esqueci o nome do dono do Instagram, como é que é o nome dele? Esqueci, do Mark Zuckerberg. Alguém tropeçou num fio e fez essa bagunça aqui com o nosso lançamento. Então, eu peço a vocês que ajudem a divulgar, tá bom? Para a gente conseguir atingir um resultado satisfatório, que compense, porque a gente quer fazer várias vezes, mas tem que compensar fazer esse lançamento, tá certo? Então, a gente compensa através, conseguindo chamar aí várias pessoas. Nossa, eu estou vendo o Roberto tomar uma cervejinha ali, eu estou com vontade. Fiquei com inveja do Roberto, porque eu tomei um vinhozinho aqui, mas acabou. Nem me convidou para tomar uma cervejinha. Enfim, é isso. Na sexta-feira, então, vou também começar, vou passar o link um pouco mais cedo, e é isso, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vai me mandando lá. Eu estou vendo que o Maicon está assim, quer falar, Maicon?
Tá mudo. Tá mudo, mudo, mudo. Maicon, você está falando com a gente? Eu não estou te ouvindo. Ô, Ana, posso tirar uma dúvida contigo? Ah, pode. É Arizânia. Maicon, rapidinho, enquanto isso, vê por que seu microfone não está funcionando, porque eu não estava te ouvindo. Fala aí, Arizane. Eu sei que você falou que vai falar na sexta-feira, né? Hoje eu sou terceiro de uma companhia de água e saneamento, e assim, minha maior dúvida é como elaborar esse PGR, porque a gente só usa as instalações, e boa parte dos serviços que a gente desempenha é na rua, né? Então, assim, eu estou meio que perdido, né? Eu estou tentando me encontrar no meio desse inventário de risco, e é porque, assim, é um serviço muito dinâmico, o serviço muda todo dia, todo momento, né? E assim, se essa empresa ela tem uma responsabilidade ou o setor de segurança, não sei, né, como é que vai proceder, mas se ele vai elaborar junto com o seu terceiro, né, até porque as coisas são um pouquinho mais soltas, né, vamos dizer assim. É bem complicado, né, essa parte da gente, enquanto terceirizado, nos adequar por conta disso aí. Concordo com você, mas como eu te falei, isso aí é assunto para sexta-feira. Não vou dar spoiler da minha própria apresentação sexta-feira. Ok. Maicon, tenta aí agora, fala aí. Oi, Ana, tá ouvindo? Agora sim. Deu certo? Deu, agora foi, vai lá. Ah, não, boa noite a todos. Tá? É só uma confirmação que eu estava acompanhando aqui na revista Proteção, amanhã está confirmado a assinatura das NR 5, 17, 19 e 30. Tá? Maravilha. E eu confirmei também com a professora Mara, tá? Só para tirar as dúvidas, ela falou, Michael, por enquanto está confirmado, tá? Se não houver mudança... Tudo pode acontecer. Justamente. Mas que bom, que bom. Então, amanhã aguardaremos ansiosos. O Maicon, depois de tantos anos de serviço público, para mim só existe depois que está no DO. Verdade. Negócio assim, saiu no DO, a partir do DO começa a pensar, não está no DO, cara. Verdade. É porque eu estou ansioso nessa NR17. Nossa. Mesmo, também. Quero ver. Tá certo? Então, pessoal, 10h03. Quero dar aí boa noite a todos, tá certo? E nos vemos na sexta-feira. Obrigada, pessoal. Até sexta. Tchauzinho, galera. Vamos ver aqui. Passo. Falando